Vai. Primeiramente, estamos aqui com o missionário Zé Geraldo, que prega em várias praças do Brasil, inclusive até nos países ao redor aqui do Brasil. Gostaria de te perguntar sobre esse trabalho, o que te incentivou, como você viu esse chamado nesse trabalho de evangelizar o povo do Brasil e do mundo? Meu amigo, boa tarde, né? É o seguinte, quando eu criei no Senhor Jesus, eu reconheci que era um pecador primeiro, Ele me salvou, né? E Ele disse para todo mundo de pregar o evangelho. As primeiras pessoas que me evangelizaram não foram nas praças e nas ruas. As primeiras pessoas que eu fui evangelizado não foi em igreja, foi em praça e em rua, pra você ter uma ideia. Então eu criei no Senhor Jesus, entendi o evangelho, né? Que é o poder de Deus. Pois eu criei, fui batizado e passei a pregar o evangelho. Que pela graça de Deus sou missionário. Missionário é aquele que faz missão. E não esquece aquilo, meu querido, que missionário é aquele missionário que fez um curso de teologia. Hoje ele fica ali naquele templo, né? Não vou nem chamar de igreja, que igreja somos nós, né? Ele fica naquele templo ali 10 anos, 20 anos ali, ganhando ali 10 mil, 20 mil, só fica ali esperando as igrejas convidar. Isso não é missionário, cara. Isso aí nunca foi missionário, irmão. O missionário mesmo, ele sai e vai atrás das almas perdidas. Agora, se eu me titulo missionário e eu fico entre quatro paredes e não vou atrás das almas perdidas, porque a minha igreja, né, é cheia, tem 1000 membros, 200 membros, então eu nunca tive chamada, rapaz. Essas pessoas nunca foram missionários, porque o missionário, ele vai para as praças, para as ruas. Jesus mandou ele pregar o evangelho. Quando ele comissionou os discípulos, eles ficaram de bracinho cruzado, disseram assim: agora, Senhor Jesus, nós somos missionários, nós somos discípulos, agora nós vamos esperar as igrejas mandar convite para nós. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo esperando as igrejas convidar ele. Fico imaginando o apóstolo Paulo fazer isso. Então, o missionário que se preocupa com as almas perdidas, ele não fica entre quatro paredes, ele vai para as praças, para as ruas. Se ele não vai para as praças e para as ruas, ele não aprendeu com o Senhor Jesus, entendeu? O Senhor Jesus andou pregando nas praças e nas ruas. O apóstolo Paulo pregava nas praças e nas ruas. Pode ler a sua Bíblia em Atos 20, que diz lá. Então os missionários, os discípulos, eles saíram da caixinha e vinham para as ruas atrás das almas perdidas, entendeu? Então eu faço esse trabalho hoje, né, para a honra e glória do Senhor. Eu aprendi com o Senhor Jesus. Quem não faz, fica acomodado, tem título de missionário, pastor, é porque nunca nasceram de novo, entendeu? Não estou generalizando, estou falando de acordo com a Bíblia, entendeu, querido? Uma outra pergunta, ô missionário. E esses pastores que ganham 10, 20 mil, ou até por palestra ganham 40 mil, e muitos pastores também fazem voto: para Jesus te abençoar, você tem que dar 5 mil na fogueira santa, para Jesus te abençoar, você tem que dar 10 mil, e cantores de louvores cobrando 190 mil, uma cantora famosa aí, outra que abriu o bloco de carnaval. O que você tem a dizer desse povo que praticamente compra a salvação? A salvação é comprada? Meu amigo, deixa eu falar um negócio pra você. Presta atenção que eu vou falar. Todos os cantores gospel, tô falando de 10 cantores, tô falando todos os cantores gospel que cobra 20 mil, 100 mil para pregar, eles nunca foram convertidos. No Velho Testamento, no Novo Testamento, você não vai ver cantores gospel fazendo show evangélico, você não vai ver isso, cara, no Velho Testamento. Então todos os cantores gospel que cantam, você tem que pagar ingresso, ficar lá em pé lá 3 horas, 5 horas para ver o cara cantar, pra ele ganhar lá 100 mil, 200 mil cada show. Esses cantores gospel nunca nasceram de novo. E sobre os pastores, né? O meu pastor, por exemplo, não cobra salário. Ele tem o emprego dele. E esses pastores que ganham dinheiro 10, 20 mil, o que você acha desses pastores? Você falou aí que o irmão lá que reúne com você não cobra salário. Então, se ele não cobra salário da igreja, se a igreja não paga ele
esse é um servo de Deus, esse ele tem chamada. Agora aqueles que são empregados de igreja, né? Que ganha 5 mil numa igreja, o outro lá ganha 10 mil numa igreja. O missionário daquela igreja ali ganha 20 mil. Nunca foi missionário. Nunca foi. Só tem título, só casca. Ele se intitula missionário, mas ele nunca foi missionário. Porque o missionário, ele não é empregado de igreja. Os discípulos, eles não eram empregados de igreja, eles eram servos do Senhor Jesus. Entendeu? Então quando você vê um missionário que ganha 10 mil, 20 mil, você pode ter certeza que ele nunca foi missionário. Não tem chamado de nada não. O profeta Isaías, quando ele teve a chamada, quanto foi assinada a carteira dele? Quanto que ele ganhava? 20 mil? Não. O apóstolo Paulo, quanto foi assinada a carteira dele? Então você vê hoje muitos empregados de igreja, entendeu? Você vê aí muita gente se titulando aí pastores, missionários. Você vai ver, se aquela denominação não pagar eles lá 5 salários, 10 salários, eles não saem para pregar não, cara. Eles estão saindo para pregar não por amor ao evangelho, só saem para pregar por causa das suas ofertas gordas, entendeu? Aí eles ficam lá chupando os ossos das ovelhas, entendeu? Em vez de passar a verdade para aquelas ovelhas, fica chupando os ossos daquelas ovelhas ali, explorando aquelas ovelhinhas ali, né? E aí escondendo a verdade que tem que ser dita para o povo. Eu sou acompanhante assíduo do seu canal, já vi que você prega em várias praças, Uberlândia, Uberaba, Cuiabá, exclusivamente na Bolívia. Quanto o senhor ganha de salário da igreja e quanto o senhor ganha para pregar nessas praças no mundo afora? Peraí, qual a pergunta que você fez para mim? Repete aí. Você que congrega na sua igreja lá em Tombos, você que já pregou em várias praças, continua pregando, como está pregando aqui em Carangola, como vocês estão vendo aqui, ó, praça cheia. E quanto que o senhor ganha, né? Porque você viaja muito, você vai para várias cidades do país, exclusivamente para o exterior. Quanto que você ganha por essa obra maravilhosa? Bom, já que você fez essa pergunta para mim, cara, eu imaginava que você ia fazer essa pergunta. Deixa eu te falar para você, cara. Eu sou servo de Deus, cara. Eu sou um discípulo de Cristo e eu não sou assalariado de igreja, não. Eu não sou empregado de igreja. Eu não ganho. Eu não sou assalariado de igreja, não. Onde eu reúno aos irmãos lá, eu não ganho salários, 10 salários, 20 salários, não. Porque eu não sou empregado de igreja, eu sou servo de Deus Altíssimo, entendeu? Eu volto a te falar. O missionário que aquela igreja ali paga ele 5 mil, paga ele 10 mil, ele nunca foi missionário do Senhor Jesus. Ele é simplesmente um empregado de igreja. Eu não sou empregado de igreja, eu prego por amor à obra. Por exemplo, se você falar para esses missionários aí, funcionários de igreja, para eles virem pregar na praça, eles não vêm. Mas se você falar para eles assim, esses funcionários de igreja, esses missionários ficam nas igrejas aí, né, se intitulando missionário, ganhando 10 mil aí, chupando os ossos das ovelhinhas, né? Aí se você falar para eles assim, ô missionário, ô fulano, prega aqui na praça aqui que eu vou te dar 20 mil para você fazer uma pregação aqui de meia hora. Eu te pergunto, ele vem ou não vem pregar? Ele vem, porque aí você vai estar pagando ele. Mas como é para o Senhor Jesus, por amor à obra, ele não vai, ele não vem. Aí depois ele vai com a cara limpa e fala que eu sou missionário, não é nada. Nunca nasceu de novo esses homens não, vai esquecer isso, cara. Você tá entendendo? Ô irmão, e quanto a sua alimentação, locomoção, moradia, estada, né, que a gente fala, como é que você arruma sem verba? Rapaz, eu te falar um negócio pra você, meu amigo. Eu já estou pregando evangelho, esse trabalho de rua, tem mais de 10 anos já. Já tem mais de 10 anos que eu estou nesse trabalho de rua. Quando eu morava em Muriel, eu já fazia esse trabalho, já se tem ideia. Eu casei e estou morando em Tombos tem 11 anos. Tem mais de 10 anos fazendo esse trabalho. E é o seguinte, eu chego nas praças, eu coloco a minha caixinha, tá vendo minha caixinha ali, né? Então,
Eu chego nas praças, e aí o que acontece? Eu não peço dinheiro a ninguém. Às vezes um missionário vai pregar num lugar e deixa o bolso daquele cara de dinheiro, dá ele lá 4 mil, 5 mil. Às vezes eu vou, tem lugar que não dá nada. Entendeu? Não vou nem citar o lugar não, que não pode, isso que é pecado. Tem lugar que não dá nada. E eu não deixo de falar do evangelho. E então nas praças o que acontece? Aqui tem lugares que eu ganho almoço de graça. Tem pessoas na praça que me dão ajuda, oferta. Crentes, entendeu? Teve um cara, né, lá na minha cidade, lá de Tom, não pode falar o nome, diz que é pecado. O cara é lá dos Estados Unidos. Já encontrou comigo 2 vezes em Tom, me ajudou. Às vezes você vai ver gente de fora que ajuda, né? Ganho mais assim colaboração com oferta é de gente de fora, entendeu? Ô missionário, você não ganha nada, né? Você pretende continuar ou parar porque é difícil ônibus, combustível, comida. Você quer continuar ou parar com esse trabalho maravilhoso? Rapaz, quem é o dono da obra, o dono da seara, é Deus. A seara é grande, trabalhadores são poucos, Deus me chamou, Deus me chamado pelo Senhor, né? Para essa missão, pela graça e misericórdia dele. E eu pretendo parar, sabe? Eu pretendo parar de pregar o evangelho porque... cara, você vê muitas coisas aí, né? Pastores ricão aí, tudo. Eu pretendo parar de pregar o evangelho e vou parar de pregar, irmão, só quando a igreja foi arrebatada. Aí, quando a igreja foi arrebatada, eu vou parar de pregar, entendeu? Mas do contrário, não pretendo parar não. Eu só vou parar mesmo quando a igreja for arrebatada. Enquanto Deus me der disposição, saúde, né? Força, ânimo, me capacitando a cada dia, né? E suprindo, me sustentando, dando força para me ir, eu vou continuar pregando o evangelho. Eu agarrei esse evangelho, eu conheci, eu quero fazer igual Jesus fez, né? Sair pregando. Não é igual aqueles missionários de parede que você faz um curso e fica ali, ó, só esperando as almas ir lá no templo. Eles não querem ir atrás das almas, querem que as almas vai lá. Então eles transformam o id de Jesus no vinde e escutai. Quem quiser que venha aqui na minha igreja, os outros que se lascam para lá. É assim, ó, pensamento podre de alguns missionários, entendeu? Então, eu sou um cara, rapaz, eu sou um cara bilionário, milionário, rapaz. Bilionário, eu sou milionário, sou rico com a graça de Deus. Eu ganho mais dinheiro do que o Neymar, se tem ideia, rapaz. Porque os meus pés, tá vendo meus pés aqui, ó? Esses pés aqui, a Bíblia diz que nossos pés, a Bíblia diz que nossos pés, Romanos 10, 15 diz: quão formosos são os pés dos que não anunciam o evangelho, as boas novas de salvação. Então eu ganho muito mais do que o Neymar, assim, que eu prego o evangelho, tem muito mais valor que o que o Neymar ganha, você tá entendendo? Então é assim que o servo de Deus E o senhor, missionário, o senhor tem Pix de ajuda para a obra? Tem Pix, tem uma conta lá no banco, mas só que eu não vou dar no meu Pix não, sabe? Porque vai ficar alguns filhos do cão aí, vai querer me criticar, vai falar que estou pedindo dinheiro. Então eu não vou dar o nome do Pix, porque eu sei que vai ter alguns linguarudos, vai ficar me criticando depois, não vai vir no meu lugar fazer pregação do evangelho, né? Mas vai ficar me criticando. Mas então eu não vou dar o número não. Ô missionário, quando aqueles missionários recebem um convite de pregar na igreja e depois que acaba a pregação vai embora, não conversa com os irmãos, não pega telefone, não tira foto, não tem carinho com os irmãos, o que você diz desses missionários? Rapaz, eu te falando, igual eu te falei acho que no começo da entrevista, esses homens que se intitulam missionário fazem isso, eles vai lá e prega, né, entre 4 paredes, né, e vai embora.
Às vezes eles andam 5 horas, 6 horas para chegar naquele tempo, né? Naquela igreja, prega ali e vai embora. Esses homens, eles nunca tiveram chamado. Você vê, eles saem daqui para pregar, por exemplo, lá em São Paulo. Eles vão parar num restaurante para almoçar, para encher a barriga de comida. Mas eles não vão parar em nenhuma cidadezinha beirada de BR para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eles não estão interessados nas almas perdidas, querido. Eles estão indo naquele tempo pregar lá, é por causa da oferta que eles vão dar, não é por causa do evangelho. Ou seja, para eles pregar o evangelho da salvação, eles só vão se aquela igreja convidar e dar a oferta para eles. Então quer dizer, eles estão até para pregar a salvação, se não convidar eles, eles não vão, entendeu?